Alô, alô, seja muitíssimo bem-vindo de volta. Se és novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Ana Moraes e isto são Devaneios Morais. Hoje sobre terapias, sobre como todos andamos, mais ou menos, em modo terapêutico. Uns de uma melhor forma, outros nem tanto. Vamos a isso! Deu esta semana uma entrevista da Carolina Deslandes que eu achei muito interessante porque acabou por ressoar comigo em diferentes níveis. E achei engraçado porque ela dizia que vivia assim meio num estado constante de hipocrisia, porque muitas vezes pregava sobre o amor próprio e a aceitação do corpo e tudo mais, quando na realidade ela própria ainda estava na jornada, ainda não se aceitava a 100%, e então que muitas vezes aquilo que ela punha para fora era a falar para ela. E isso acabou por me colocar aqui a pensar. Deixa-me a pensar, até porque eu já me encontrei numa situação semelhante de estar a criar algum tipo de conteúdo que na realidade era um bocado aquilo que eu também precisaria de ouvir e, portanto, aquilo fez-me todo o sentido o que ela disse. E depois, eventualmente, começou o devaneio. E este devaneio que surgiu foi baseado no facto de que todos nós lidamos com os diferentes acontecimentos na nossa vida de maneira diferente. A técnica pode ser mais ou menos de uma linhagem relativamente parecida, mas acho que todos nós temos maneiras muito peculiares de lidar com aquilo que vai acontecendo. Mas, a partir de uma determinada altura, eu acho que nós também andamos aqui meio que em processos terapêuticos com nós próprios. Porque isto do ponto de vista de uma moça que não tarda, já se passaram quase 20 anos, não, ainda não tanto, mas quase passaram 20 anos de um percurso escolar que nem sempre tinha sido fácil, mas cujas emoções, até, vou dizer, relativamente há pouco tempo, de vez em quando ainda surgiam à flor da pele. Há sempre trabalho que nós temos que fazer para encontrarmos uma paz dentro de nós próprios. Existe sempre um caminho a fazer. Aliás, costuma-se... Sempre que as pessoas têm alguma dificuldade na sua vida adulta e se vão, por exemplo, para um psicólogo, a primeira coisa que é trabalhada é a infância, tentar identificar na infância alguns indicadores de coisas que possam estar por resolver e que estejam a ter impacto na vida atual. E portanto, eu acredito piamente que existe aqui um processo terapêutico que nós próprios fazemos, só que este processo terapêutico pode ser mais ou menos favorável. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos a tentar lidar com algo, as formas como nós tentamos lidar com as coisas podem ser formas mais positivas, portanto, formas mais construtivas de lidar com as coisas, mas existem outras que não deixam de ser formas de lidar, mas que acabam por ser mais destrutivas. E eu lembro-me perfeitamente de ter uma moça que andava na escola comigo que eventualmente começava a ter atos de flagelo para com o próprio corpo como um método, teoricamente, de lidar com fosse o que fosse que ela estivesse a sentir. Agora, esta opção, daquilo que é o meu ponto de vista, é uma opção destrutiva, certo? Porque nós estamos a pôr em causa
o bem-estar do nosso corpo em prol de não sentir algo negativo. Portanto, tiramos de um lado para tentar dar ao outro, mas que na realidade nada acontece de bom dali. Outras formas de lidar poderiam ser, por exemplo, falar com alguém, não é? Passar aqui pelo processo de desconstrução daquilo que vai dentro da nossa cabeça e ganhar outro tipo de ferramentas para lidar com essas dores, com traumas, com seja o que for. E isso então serão processos mais construtivos. E é engraçado porque são justamente os processos construtivos que exigem a desconstrução. E eu achei isto fenomenal. Porque nós quando tentamos... Vamos lá. Nós não nascemos ensinados. Os nossos mecanismos de defesa tipicamente são adquiridos por observação, ou às vezes até pode ser uma coisa um bocadinho mais intrínseca, mas que nós também vamos desenvolvendo. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos lá ao caso das alturas da escola, não é? Uma criança que tivesse, por exemplo, más notas. A maneira como essa criança vai lidar com as notas, por exemplo, se optar por uma estratégia de ok, foi uma má nota, mas eu sei que consigo melhor, estava distraído, não estudei o suficiente, aconteceu, para a próxima eu faço isto de uma melhor forma. Eu acho que o mecanismo mental que é ativado aqui é um mecanismo de confiança e autossuficiência. Portanto, eu sou capaz de mudar o meu rumo. Eu sou capaz de pegar neste problema e solucioná-lo eu. Okay? Em contrapartida que uma criança que se calhar vê a má nota e pensa eu sou um idiota, não presto para nada, não consigo tirar notas de jeito, eu não sou bom para estudar, o que é que eu estou aqui a fazer na escola, a minha vida não é isto, eu não quero isto para nada, não faz sentido eu estar aqui. A vida adulta, ou a forma como estas duas pessoas vão reagir eventualmente numa vida adulta, é altamente diferente. Porque a criança que diz que não, aconteceu, foi uma má nota, eu consigo melhor, é capaz de lidar com outras dificuldades na vida, se calhar com um olhar igualmente mais positivo do que a criança que entra aqui num autoflagelo, mas que neste caso é emocional. Psicológico e emocional, não é? E isto significa que nós nem sempre nascemos logo com as ferramentas todas, o que também implica que elas podem ser adquiridas, ok? Estes dois exemplos destas duas crianças não significa obrigatoriamente que a criança que tem o pensamento mais positivo não acabe por mandar o chicote metafórico às costas, não é? Numa eventualidade, como também não significa que a criança que tem aqui um olhar muito mais crítico e destrutivo, que não consiga ganhar as ferramentas para lidar com os seus percalços de uma outra forma. E, portanto, essas ferramentas, muitas vezes nós conseguimos adquiri-las por estudo próprio, mas muitas vezes nós temos que recorrer a outras pessoas, tipicamente que são profissionais, para fazer todo o tipo de percurso terapêutico necessário. E então, achei curioso porque, lá está, existem aqui várias formas de lidar com as coisas. Uma exposição ao mundo através de redes sociais, por exemplo, como ela chegou a partilhar na entrevista dela, é uma forma de terapia. Dela se fazer ouvir, de expor cá para fora aquilo que vai sentindo, quais é que são as dificuldades, como é que ela lida com as dificuldades e sentir que, eventualmente, pode haver alguém que a ouve e pensa, pá, se calhar ela tem razão, existem mais formas de lidar com as coisas em vez de ser só com o chicote metafórico. Ou pior, não é? E em simultâneo, existem aquelas pessoas
que, por exemplo, não fazem nada. Conheces alguém assim? Que sente alguma dificuldade na vida, que não sabe como lidar com uma situação e então simplesmente não lida. Quase que finge que ela não existe. Isso também é um processo terapêutico. Mais construtivo ou mais destrutivo? Diz-me tu, o que é que tu achas? Eu acho que aquela coisa do se eu não te vir, tu não me vês, funciona para aí nos primeiro ano, primeiro 2 anos de vida. Depois disso deixa de ser algo real. Porque não é por nós ignorarmos os problemas que eles deixam de existir. Contudo, eu compreendo que seja um mecanismo de lidar com as coisas. Isto para chamar, se calhar, aqui um bocadinho a tua empatia para com outras pessoas, que é... Lembras-te de eu ter dito há uns vídeos atrás que há muitas coisas no mundo que se resolviam se conseguíssemos eliminar a ignorância da equação? Eu acho que este também era um deles. Há muita gente que não sabe, simplesmente não sabe, como melhorar a sua circunstância, como lidar com situações de uma maneira positiva. Não sabe ultrapassar dificuldades, não sabe. Se calhar porque as figuras parentais que estavam presentes, se calhar também não sabiam, ou se calhar não estariam tão presentes para demonstrar como é que elas próprias ultrapassavam essas dificuldades. Ou se calhar até foi uma pessoa muito sortuda que nunca passou por imensas dificuldades enquanto criança, ou que os próprios pais não tinham passado muitas dificuldades. E então não tinham como explicar como fazer, por exemplo. Há genuinamente quem acredite que se eu não pensar nisso, acaba por se ir embora. O problema vai-se embora, deixa de existir. Mas cuidado com essa opção, está bem? Porque ele nem sempre deixa de existir. Às vezes até se torna pior. Aliás, muitas vezes acaba por ser mesmo o que acontece. Tens um problema financeiro. Finges que ele não existe, ele vai ficar pior. Tens um problema de relações com alguém, ignoras, a relação vai ficar pior. Por acaso, acho que não me está a ocorrer nenhum exemplo onde ignorar não torna as coisas piores. De problemas que de facto tenhas, ok? Se for simplesmente a coscovilheira do lado que te atrofia o juízo, isso não é bem um problema, é só chato, sim, ignora, tens o meu apoio. Mas não é isso que eu estou a dizer, ok? É quando são de facto problemas, não é? Portanto, muitas vezes aqui a não escolha é uma escolha. E depois eu também compreendo que nem toda a gente tem a capacidade, se calhar, financeira para neste momento ir fazer terapia com profissionais. Embora deixe aqui a nota de que já existem planos, vou dizer sociais, planos de ajuda para que as pessoas consigam pagar menos pelas consultas, ok? Investiguem sobre isso. É daquelas coisas, eu acho que a terapia, quer fosse por psicólogos e até mesmo psiquiatras, fosse o que fosse, devia de ser um campo médico tal e qual como um bocadinho... Vou pôr aqui, tal e qual no espectro de equivalência, de ser, teoricamente, tão importante quanto um médico de família. Onde, novamente, teoricamente, vamos com alguma regularidade,
para ter a certeza que está tudo bem, fazer aqueles examezitos de rotina, aquelas análises de rotina, confirmar que estamos operacionais. E honestamente, eu acho que a terapia devia de funcionar de uma maneira semelhante. Para alguém que teoricamente acha que não precisa de ajuda, de modo geral, de profissionais, acho que ir lá de vez em quando, nem que fosse 2 vezes por ano, picar o ponto. Como é que tem estado? O que é que tem sentido? Quais é que têm sido as maiores dificuldades emocionais? E fazer uma recalibração. Acho que era mesmo muito importante. Porque a nossa saúde já há muito que deixou de ser a saúde física apenas. E existem muitas circunstâncias em que a cabeça afeta e muito a saúde física. E muito. Mas, percorrendo aqui o pensamento que estava a ter, eu sei que existe muita gente que não tem a capacidade financeira para suportar essas terapias com profissionais, mas ainda assim não significa que não haja caminho. Porque há caminho. Okay? Existem muitos recursos, mesmo online, gratuitos, onde uma pessoa pode ganhar outro tipo de perspectivas. Eu comecei a ler um livro já há algum tempo que dava uma perspectiva da psicologia de uma maneira diferente. Identificava diferentes tipos de personagens dentro da nossa vida, mas que teoricamente são personagens pelos quais nós passamos mesmo dentro da nossa vida, e a explicar mais ou menos como é que podíamos lidar com cada um destes personagens. Se sentíamos algo mais assim, podia ser porque um dos personagens estava mais carenciado, por exemplo. E como é que nós podíamos combater esta carência? Eu depois ponho aí o link ou o título do livro, se tiveres curiosidade em ver. Mas existem muitos mecanismos. Existe muita forma de nós conseguirmos fazer um processo terapêutico. Okay? Pá, caramba, nem que seja pelas ditas redes sociais. Fazer aqueles posts que tu próprio precisas de ler, porque mais ninguém te os faz. Não é? Desde que não estejas a sugerir o mal-estar, desde que não estejas a incitar coisas ruins, faz. Olha, pega num caderno e escreve. Deita cá para fora. Não é? Escreve. Manda uma mensagem a alguém a perguntar, olha, como é que tu tens estado? Olha, fazer voluntariado. Costuma-se dizer que uma das melhores maneiras de nós nos sentirmos um bocadinho melhor é ajudar os outros. Atos de empatia, atos de bondade. Por que não? Arranjar maneira de fazer algo pelo outro. E o outro não precisa necessariamente ser uma pessoa. Não é? Mas acaba por gerar uma sensação de bem-estar dentro de ti, que depois quase que permite ao teu cérebro, meio que por magia, lidar com as coisas de outra forma. Não é? Vai um bocadinho de volta àquela história de que nós às vezes estamos tão centrados, tão focados naquilo que é a nossa realidade, e quando nós nos afastamos e nos pomos um bocadinho na realidade do outro, pomos a nossa realidade em perspectiva, aquilo deixa de ser um bicho-papão, afinal até é algo muito fácil de solucionar, e nós pomos a solução em prática. E
E é isso, arranja uma maneira de fazeres a tua terapia. Há quem goste de ir, por exemplo, para o ginásio, bater nos sacos e levantar pesos e fazer tudo e mais alguma coisa e canalizar toda aquela energia, por exemplo, aquela energia mais agressiva de estar zangado, de estar chateado, de estar frustrado com alguma coisa e faz aquele movimento de explosão e depois quando sai do treino já vem num modo de paz. Isso também é válido. Mas é importante nós escolhermos aqui modos terapêuticos que nos fazem bem. Okay. E podes dizer, ir ao ginásio consegue ser bem mais barato do que fazer terapia com profissionais, não é? Porque, às vezes pelo preço de 1 hora tu consegues fazer 1 ou 2 meses de ginásio. Mas cabe-te a ti escolher o que é que te faz mais sentido. E se realmente precisares de ajuda profissional, vai à procura de ajuda profissional. Está bem? Por favor. E pronto. Foi isto. Foi este o pensamento desta semana. Acho que ainda vais a tempo de ver. Eu não sei se eles guardam os episódios, mas são capazes de guardar. Foi do Alta Definição, com a Carolina dos Landes. Vai ver. Ela tem algumas perspectivas interessantes. E quem sabe se entendes a coisa de uma maneira diferente ou se te surge outra ideia que aches porreiro de debater e vens aqui partilhar comigo. Pode ser? E por isso está feito. Qualquer coisa, sabes que existe muita ajuda por aí. Se não souberes como chegar até lá, podes mandar-me uma mensagem ou escreverem um comentário, está bem? E vamos ser todos um bocadinho mais empáticos. Todos nós estamos em processos terapêuticos a lidar com as nossas próprias coisas e às vezes sentimos-nos demasiado sozinhos quando na realidade nós não estamos sozinhos. Tá? Por hoje, um abracinho e vemo-nos por aí.